Boa noite, amigos do Canelada. Boa noite não, né? Uma péssima noite para os brasileiros. Eu já tinha prevenido vocês aqui no Bate-Pronto. Eu já tinha avisado. Se preparem para sentir vontade de dormir. Se preparem para sentir vontade de quebrar a televisão. Se preparem para ver um futebol ridículo da seleção brasileira. Aí acredite se quiser. Aí eu vou dizer para vocês. O treinador da seleção brasileira, dessa seleção fajuta que você viu hoje, dessa seleção horrorosa que você viu hoje, esse treinador, cheio de atitude, foi na coletiva e falou: essa seleção vai para a final da próxima Copa do Mundo. Eu garanto, vocês podem me cobrar. Ô Dorival, pelo amor de Deus, ninguém quer te cobrar final de Copa do Mundo, porque o Brasil não chega numa final desde 2002. O que a gente quer cobrar é um futebol decente, coisa que a sua seleção não apresenta desde que você chegou. Essa é a verdade. A seleção brasileira não apresenta um bom futebol desde que você chegou. Então, em vez de se preocupar em garantir uma final de Copa que você nem sabe se você vai estar nessa Copa, porque pelo trabalho ruim que vem sendo feito, é impossível bancar que você vai estar na Copa do Mundo, se preocupe em jogar futebol. Pelo amor de Deus, se preocupe em me devolver um pouquinho do prazer de ver jogo da seleção brasileira. Porque é um jogo pior do que o outro. É uma bosta atrás da outra. Que seleção é essa? Aí tem a expressão, pessoal, cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, o que é? Aquele cavalo que galopa, mas que não chega a lugar nenhum. Até o cavalo paraguaio, o Paraguai, que é um jegue paraguaio, né, nessas eliminatórias, só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol. Foi contra a Bolívia, o único gol da seleção paraguaia. Aí vem o jeguezinho paraguaio e faz gol em quem? No Brasil. E vence quem? O Brasil. E é uma campanha patética e vexaminosa dessa seleção brasileira. É reflexo da bagunça que é a CBF, que não consegue ter um treinador, construir um trabalho, mas é reflexo também dos jogadores, é reflexo também do treinador. Então, que o Dorival pare de falar de Copa do Mundo, que o brasileiro já está cansado de vexame em Copas do Mundo, e comece a falar de futebol. Porque aí colocou o Endrick, nada mudou. Aí começa a fazer substituições, nada muda. Um primeiro tempo assustador do Brasil sendo pressionado. Gente, vamos falar a verdade aqui, sem menosprezar ninguém. O Paraguai tem como atacante o Pita, que é do Cuiabá, e que não é um grande destaque do futebol brasileiro. O Paraguai tem o Bobadilla, que cresceu agora no São Paulo, mas que também está longe de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E, cara, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o Rodrigo, o Brasil tem o Endrick, o Brasil tem o Estevão, o Brasil tem o Paquetá, que não está jogando nada há muito tempo também. Eu acho que é pouco falado também o quanto o Paquetá está jogando mal. Claro, óbvio que o treinador tem culpa, mas nem jogada individual. Muito você vê na seleção brasileira. Você não vê os caras acertando jogadas individuais, você não vê os caras criando alguma coisa, porque muitas vezes a gente dizia, quantas vezes a gente já falou, esse é um jogador que num lampejo ele decide o jogo. Não tem um jogador que tenha um lampejo nessa seleção brasileira, que desperte esse otimismo. Num lampejo, esse cara vai decidir o jogo. O que eu costumo dizer, e aí eu vou reforçar o que o Mauro falou, não tenho tempo. É sempre essa desculpa quando se fala do treinador da seleção brasileira. Nenhum treinador tem tempo em seleção, gente. Nenhum. Ou vocês acham que tem algum treinador que treina a seleção no dia a dia? Não. A seleção da França também não tem dia a dia. A seleção da Argentina não tem. A da Colômbia, que está jogando bem, não tem, que ganhou hoje da Argentina. A da Espanha não tem. Então,
Chega sempre dessa desculpa. E o treinador que chega na seleção brasileira, ele já sabe que ele não vai ter tanto tempo para trabalhar. Então, que ele desenvolva um método onde ele encontre uma forma de fazer o Brasil jogar futebol, Flávio Prado. Porque é surreal o que a gente está vivendo. É você já ligar a televisão. Eu abri o programa hoje, o Bate-Pronto, pré-jogo, já falando para o torcedor brasileiro o que ia acontecer. Que eu ia ficar com vontade de dormir, que eu ia ficar com saudade de agarrar minha mulher, eu ia ficar com vontade de ver filme, eu ia ficar com vontade de jantar, eu ia ficar com vontade de qualquer coisa durante o jogo da seleção brasileira, menos de ver o jogo. E eu ainda falei, tomara que eu esteja enganado. Mas não, eu não estava enganado. Foi mais um jogo chato de se ver. Foi mais um jogo sem emoção nenhuma para o torcedor brasileiro. Foi mais um jogo sem talento individual, sem conjunto, sem jogo coletivo, com um treinador perdido porque o time estava uma bagunça. E aí, Flávio, é o que eu digo. No momento onde o futebol brasileiro é o mais rico da América do Sul, onde o Brasil ganhou as 5 últimas Libertadores, a seleção brasileira está virando um vexame na América do Sul. A seleção brasileira, como disse o Mauro, está atrás do Equador. A seleção brasileira tem o risco de não ir para a Copa do Mundo. E eu vou ser bem claro, se continuar com esse futebol de bosta que tem, não merece ir para a Copa do Mundo. Que se dane que é o Brasil, que é a única seleção que nunca ficou fora de uma Copa, que tem alguns talentos do futebol mundial. Mas é um Brasil que tem talento, mas que joga pior que a Colômbia, que joga pior que o Uruguai, que joga pior que a Argentina e que briga para ver quem joga pior. Se joga pior que o Equador, se joga pior que a Venezuela. A que nível chegou o futebol brasileiro, Flávio? E precisa ser questionado, precisa acontecer alguma coisa, porque é ridículo o momento que a gente está vivendo. A única diferença aí, boa noite, Pilhado, boa noite, amigo, é que não é um momento, né? Faz tempo que tá assim. Na eliminatória com o Tite, o time jogava uma coisa fora do normal, ele se classificava sem jogar tanta bola assim, mas ganhava facilmente. E aí ficou a ilusão que seria sempre assim. Mas vai passar, vai pra Copa. Mas tem mais 4 jogos feios ainda tem outubro e novembro de jogo feio também, não se preocupe, não. Vai mudar isso muito, não. Copa do Mundo pode ser até que ganhe, porque chega lá e é aquele momentinho, às vezes você não precisa nem estar bem a Copa inteira, basta estar um pedaço. Se o Neymar voltar, tiver boa condição, pode ser que dê. Mas, fora isso, normal. Para mim, o jogo foi o que eu esperava que fosse. Não sabia que ia ser 1-0 o Paraguai, poderia ter sido 1-1. Aquela bola do Rodrigo no começo do segundo tempo e tal. Mas, fora isso, dentro da normalidade. E os próximos 4 jogos que nós teremos esse ano também serão bastante chatos e... Lembra a história do Endrick? Tem que pôr o Endrick. Então, põe o Endrick. Não adiantou nada, ele saiu no intervalo. Entrou o João Paulo, entrou bem, de repente agora o João Pedro. De repente, vamos começar com o João Pedro. Pode começar, não vai mudar nada. É isso aí, é o jogo de seleção brasileira já há bastante tempo. Então, para mim, tudo dentro da normalidade. O problema todo é a expectativa que se cria. Como eu não tenho expectativa nenhuma, para mim, dentro da normalidade, meu caro Pilhato. E você, Bruno? Bom, sobre o jogo, né, a derrota do Brasil, um jogo bem ruim, acho para mim até pior do que o jogo do Equador. Eu não esperava uma grande evolução da seleção brasileira, né? Não esperava um Brasil jogando muita bola e não espero isso também para o próximo mês, o mês de outubro. O Brasil vai jogar com o Chile e com o Peru, né? Chile em Santiago, Chile que hoje perdeu em casa para a Bolívia e o Peru em Brasília. Não espero uma mudança muito grande para o próximo mês. É uma seleção que coletivamente não tem nada, e isso vem desde 2023, não é só com Dorival, né? Passou Ramon, passou Diniz, Ramon 3 jogos, Diniz 6, hoje foi o 10º do Dorival. A seleção desde 2023 ela não tem nada coletivamente, aí depende de um ou outro momento, uma ou outra individualidade. Hoje teve chance no segundo tempo de empatar o jogo, mas muito na individualidade mesmo. E não imagino que vai ter uma grande evolução nos próximos meses. A oportunidade de melhorar um pouco foi realmente na Copa América, pelo tempo em que o Dorival teve com os jogadores. Os atletas também devem entregar mais, né? Os jogadores também parecem assustados, parecem que são jogadores que ainda não estão prontos para assumir uma responsabilidade
maior na seleção brasileira. O Brasil perdeu alguns jogadores que estavam há muito tempo na seleção e os que entraram até agora não parecem à vontade, parecem assustados mesmo com a responsabilidade de estar na seleção. Então é uma situação bem complicada. Hoje foi a 4ª derrota em 8 jogos das eliminatórias. O Brasil perdeu metade dos jogos dessa eliminatória. Na eliminatória para 2002, que foi muito mal, ele perdeu 6 em 18, já perdeu 4 em 8. Já é uma campanha proporcionalmente pior que aquela que o Brasil se classificou na última rodada. Tem mais vagas agora e o Brasil não perdia um jogo de eliminatória desde 2015, até chegar essa eliminatória agora, onde perdeu 50% dos jogos. Então, contra Chile e Peru são seleções mais fracas, que o Brasil pode até conseguir resultado em outubro, mas eu não espero nenhuma mudança, assim, nenhuma grande evolução. Depois, em novembro, ainda tem a Venezuela fora e o Uruguai em casa. Aí são jogos que dá para o Brasil tropeçar nos dois. Então, é uma situação bem complicada. É uma situação muito difícil, porque não há uma evolução. Coletivamente não tem nada. Coletivamente não existe. Existe um ou outro valor individual, mas coletivamente é uma seleção que não tem absolutamente nada. Agora, eu sei que pode parecer, tá, personagem, mas não é, né? Quem me conhece sabe que não é. Porque da forma que o Flávio falou, parece que a gente vai se satisfazer em ver esse futebol patético da seleção brasileira. Porque o Flávio diz, entrou o Endrick, não mudou nada. Quem entrar não vai mudar nada. Cara, eu vou ser obrigado a discordar. Talvez, então, se mudar um treinador, se colocar um treinador que sabe armar um time, se colocar um treinador disposto a mudar realmente o jogo da seleção brasileira, pode mudar. Só que é tudo a mesma coisa. É todo mundo preocupado em não perder jogo. É todo mundo preocupado em só não levar gol, tentar achar uma bola e ganhar para apresentar resultado e não ser criticado. Porque, me desculpa, dá para fazer um time com Rodrigo, Estevão, Vinícius Júnior, Endrick, jogar bem. Não é possível que a gente vai se acomodar e vai falar, não vai mudar nada, vai seguir essa bosta que tá. Porque tá assim, gente, há muito tempo. Há muito tempo que tá assim. Não foi um futebol maravilhoso com ninguém. Desde, eu não sei, vocês têm memória melhor que a minha. Pelo menos desde 2010, depois da Copa de 2010, eu não lembro de ver um futebol legal da seleção brasileira. Legal. De você falar, tenho prazer em ver jogo da seleção.